Olá, eu sou o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e hoje eu vou tentar responder uma pergunta que ocorre com muita frequência entre os estudantes do inglês. Essa pergunta é: existe uma idade limite para se aprender inglês? Então eu já vou responder de uma maneira bem simplificada. Não existe. Porém, existem coisas que nós colocamos na nossa cabeça que são, na verdade, nada mais do que mitos, são obstáculos ao nosso aprendizado que nós nos autoimpomos. E dentre esses obstáculos, eu gostaria de citar os três principais: tempo, dinheiro e idade. Então, todos esses três obstáculos, na verdade, não são reais. Você consegue arrumar tempo para as coisas para as quais você prioriza na sua vida, sem dúvida. O dinheiro também não é justificativa, que hoje você pode aprender inglês sem gastar um centavo. Você pode aprender, desde que você tenha a estratégia correta, e você pode encontrar diversos locais na internet onde você encontra várias estratégias, inclusive no meu portal, o Portal Aprendendo Inglês, você vai encontrar diversas estratégias que te permitem aprender inglês por conta própria, sem gastar um centavo. E a terceira, talvez seja a mais difícil de vocês, né, sobrepor, acreditar que ela não é verdadeira, é a barreira da idade. Existe uma idade limite para aprender inglês? Não. E por que que eu estou falando isso, que não existe um limite para aprender inglês? Porque a nossa vida consiste de aprendizados diários. Você acorda a partir do momento que você acorda. E talvez, até mesmo dormindo, você está sempre aprendendo coisas novas. Quando nós estamos dormindo, nós estamos consolidando as informações que nós absorvemos durante o dia. E quando você está acordado, você precisa constantemente aprender coisas novas. Caso contrário, você será incapaz de sobreviver no mundo. Então, você precisa o tempo inteiro processar novas informações. E aí eu te pergunto, se nós temos que processar tantas informações assim, por que que o aprendizado de um idioma é o único tipo de informação que você não consegue processar? Se você acredita que não consegue aprender um idioma novo, então você possivelmente vai acreditar também que você, em determinado momento, você vai ser incapaz de viver nesse mundo, o que absolutamente não é verdade. Eu vou te dar um exemplo bem simples, novamente baseado no meu trabalho do livro As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Então, nesse livro, eu descobri, na verdade, é uma descoberta que muitas pessoas já fizeram, não fui o primeiro, mas eu fiz um programa de computador, né, juntei vários livros, etc., e para ver quais eram as palavras mais comuns e qual o percentual de ocorrência dessas palavras em qualquer tipo de texto. Então, o que foi que eu descobri? Se você conhece 700 palavras, você já vai ser capaz de identificar 80% de tudo, todas as palavras que você encontrar em um determinado texto. E você pode comprovar isso também no portal Aprendendo Inglês, porque lá, para todo texto que eu publico, eu coloco uma tabelinha com a contagem das palavras. Você vai ver que há cerca de um terço das palavras são aquelas palavras mais importantes, e dois terços do texto são palavras que aparecem apenas uma vez. Então dá para ver que sim, existe uma concentração de palavras mais comuns em qualquer tipo de texto. Então você consegue fazer isso. Bom, vamos lá. 700 palavras, você se coloca o desafio de aprender 10 palavras por dia, tá? Tudo sempre dentro do contexto. Se você colocou 10 palavras por dia e você aprender essas 10 palavras, em 70 dias você já vai ter dominado um vocabulário básico que vai te permitir entender grande parte de qualquer texto em inglês, tá? Então, isso aí está ao alcance de qualquer pessoa. Aí você fala, mas a leitura só não é suficiente. Eu preciso ler, escrever, falar e ouvir. Porém, isso é uma opinião pessoal minha e a base do meu estudo, é que a leitura é a habilidade mais fundamental de todas e é aquela que você pode desenvolver, você pode praticar a qualquer momento do seu dia. E a leitura, quando você está lendo um livro simplificado, que seja qualquer coisa, você, de uma forma subliminar, você estará absorvendo as estruturas gramaticais da língua inglesa, quer dizer, mesmo sem estudar a gramática, você vai, de uma forma natural, incorporando o conhecimento da estrutura gramatical da língua inglesa. E isso vai ser útil para quê? Para você conversar. Quando você tem essa incorporação da gramática, eu gosto de chamar de estrutura da língua inglesa, você vai poder usar isso aí na sua conversação,
você, dependendo da intensidade, do volume da sua leitura, a sua habilidade de escrita também vai ser muito mais desenvolvida. Então, eu chamo de uma habilidade básica. Nos anos 80, quando eu me dediquei a estudar para as provas de proficiência da Universidade de Cambridge, do meu tempo de estudo, eu estudava muito. 80% era dedicado à leitura. Eu li praticamente todos os livros da escola onde eu estudava, li todos os livros simplificados, depois passei para os livros não simplificados, e assim vai. Então, eu considero que a leitura ela é fundamental. E, como eu falei, a questão da idade. Se você conseguir memorizar 10 palavras por dia, dentro de frases, você está negada essa tese de que você, a partir de uma determinada idade, não consegue aprender o idioma. Não tem segredo algum. Todo mundo consegue aprender. E tem outro fator interessante, a neuroplasticidade do cérebro. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de se reconfigurar. Então, a partir do momento, quer dizer, qualquer habilidade que você aprender, vamos supor que você tem 60, 70 anos, você vai aprender a andar de bicicleta. Para você poder aprender a andar de bicicleta, o seu cérebro vai ter que se reconfigurar. Ele vai ter que desenvolver algumas áreas do seu cérebro, para que ele possa incorporar aquela habilidade. Então, não existe essa questão de você não, o seu cérebro ser uma coisa estática. Todo aprendizado novo significa que o seu cérebro está se reconfigurando. Isso é o que se chama de neuroplasticidade. E já foi comprovado que a neuroplasticidade do cérebro não tem uma data limite, quer dizer, a partir dos 50 anos, o seu cérebro não é mais capaz de se reconfigurar. A neuroplasticidade é esgotada. Não existe. Já está comprovado que até o último dia de vida, o seu cérebro vai possuir essa habilidade de se reconfigurar. E outra coisa muito importante é que o modelo de aprendizado de inglês de uma escola tradicional de idiomas, ele é fixo. Então, ele começa focando em algumas habilidades básicas, como, por exemplo, você se apresentar, você chegar no restaurante, por aí vai. Porém, a experiência de aprendizado da língua inglesa das pessoas, ela varia muito de acordo com a pessoa. Então, se você pega uma pessoa que é um músico, essa pessoa tem um ouvido muito mais sofisticado, muito mais afinado, ela consegue distinguir nuances de sons que a maioria das pessoas não consegue. Até tem um caso interessante que aconteceu comigo quando eu estava estudando inglês muito tempo atrás, a professora falava alguma coisa e pedia para os alunos repetirem. E na sala tinha um músico, e esse músico, mesmo sem entender o significado das palavras, ele repetia o que a professora dizia com uma perfeição imensa. E a professora ficou até muito aborrecida, pensou que ele estava gozando na cara dela, porque ela pensava que o menino, o aluno, estava imitando a forma dela falar. Ele conseguia reproduzir exatamente a forma como ela falava, embora não entendesse o que estava sendo dito. E foi engraçada a reação da professora, que ela começou até a ficar nervosa com o aluno, e o aluno com aquela cara de surpresa, meu Deus do céu, o que é que eu fiz para aborrecer tanto essa pessoa? Então, no aprendizado em inglês, você, como eu disse, numa escola tradicional, você tem um roteiro que é o mesmo para todo mundo. Porém, a jornada de aprendizado da língua inglesa de cada um de nós, principalmente para aqueles que não são mais adolescentes, ela varia de pessoa para pessoa. Você pode focar no aprendizado da conversação. Você quer ser um guia turístico, então você vai focar em quê? Em dominar frases de uso comum para poder conversar com as pessoas. E essa habilidade, ela requer um vocabulário bem mais restrito do que o vocabulário necessário para você, por exemplo, ler a literatura da língua inglesa, que requer um vocabulário muito maior. Tá? Então, para cada situação, e como eu já disse, principalmente analisando a necessidade da pessoa, não faz sentido uma pessoa de seus 40, 50, 60 anos pegar uma receita pronta que no final não vai servir para ele. Vamos supor, um profissional, um engenheiro, que trabalha e tem que ler manuais em inglês o tempo inteiro para poder conduzir seus trabalhos. Não faz sentido essa pessoa chegar numa aula de inglês e começar assim: Hello, my name is Rubens, what's your name? What's her name? Quer dizer, isso aí não tem nada a ver com aquilo que a pessoa vai aprender. Precisa aprender. O mais sensato seria essa pessoa focar nas 700 palavras mais comuns da língua inglesa e estudar aquilo para poder, de uma forma muito mais rápida, poder dar conta de entender aquilo que ele precisa, né, para ler os textos técnicos que ele vai encontrar no dia a dia. Eu espero ter respondido a pergunta. Tá?
o aprendizado não cessa, o seu cérebro ele é capaz de se reconfigurar, isso se chama neuroplasticidade, em qualquer idade da sua vida, e você tem uma experiência de vida em que você precisa, desde o momento que você acordou até o momento que você vai dormir, e também durante os momentos em que você está dormindo, em que você realmente precisa aprender o tempo inteiro. A nossa vida é um aprendizado contínuo, nós nunca paramos de aprender. Então, não faz sentido algum você se colocar esse rótulo de que não consegue aprender, que aprender é só para jovens, etc. Não. O que acontece também é que um adolescente ele tem menos preocupações, né? A maioria deles. Tem muitos que, né, têm uma vida sofrida, precisam trabalhar da mesma forma que pessoas mais velhas, mas considerando, né, um adolescente que não tem esse tipo de obrigação, ele pode ir na aula de inglês com tranquilidade, pode levar 10 anos para aprender inglês, não tem problema, tá? E esse fato dessas pressões da vida acabam impondo sobre nós uma carga muito pesada e, infelizmente, nós começamos a imaginar por que que não está dando certo, por que que eu não consigo aprender. Tem a pressa também, se você está querendo aprender inglês por conta de demandas do trabalho, isso aí fica mais complicado, porque realmente você tem pressa. Porém, a pressa, ela vai ser contraproducente para você, tá? Então, repetindo, né, concluindo, o que acontece é, qualquer um pode aprender. Você não precisa ter pressa, você precisa definir metas pequenas que você consiga cumprir todos os dias e estabelecer prazo para chegar onde você quer. E você precisa identificar para que você precisa aprender o inglês. E para você que chegou até aqui no vídeo, eu quero te dar um presente especial. Uma versão em PDF, uma versão anterior à que foi publicada do meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa. Ali você tem um guia para você dominar de uma forma muito rápida um vocabulário que vai te permitir entender praticamente qualquer texto na internet. São 700 palavras mais comuns, porém, essas 700 palavras estão embutidas dentro de frases, que são aproximadamente 2.000 frases. Você juntar tudo, você tem um vocabulário ali dentro desse livrinho de 2.000 palavras. Mas para isso eu peço que você escreva para o endereço de e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Escreva para mim pedindo que eu vou te mandar esse PDF e que ele já ajudou muita gente a aprender a ler inglês. E como eu disse, a leitura é uma habilidade básica que vai te ajudar a dominar todas as outras três, que é as habilidades são ler, escrever, falar e ouvir, tá? Você quer dizer, puxa vida, se eu soubesse ler, eu também vai ajudar a entender as palavras? Vai, acredita em mim, tá? Eu não vou me estender muito nesse assunto, mas é isso. Então, se você quiser o livrinho, escreve para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo, que eu mando gratuitamente para você esse PDF. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e também colocar um comentáriozinho que ajuda muito para que o meu trabalho, né, no canal Aprendendo Inglês tenha mais visibilidade e possa ser distribuído para mais pessoas. Então, muito obrigado e até a próxima.